Olá, você está no canal Sagrado Feminino, eu sou Lana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. Já vou agradecendo você que já entra deixando um like, um comentário, escrito ou de figurinha, que ajuda muito no engajamento. Para você que está hypando quando aparece a opção aí, gratidão, tá? Para você que está se tornando inscrito, membro, que me permite entrar na sua intimidade, no seu lar, no seu trabalho. Minha gratidão, que Deus abençoe aí todos vocês, suas famílias. E lembrando, gente, aqui, que para se inscrever é gratuito, basta um clique, aí você não perde mais o canal de vista, né? Ativa o sininho e dá uma olhada se você já é inscrito, se o sininho tá ativo, que aí toda vez que eu postar algo aqui ou na comunidade, você é notificado, tá? De um vídeo novo, senão você perde o canal de vista e não acha mais. Lembrando também, gente, que é uma leitura coletiva. O vídeo vale para o momento que você abrir ele aí, não tem um prazo de validade, é naquela hora ali que a espiritualidade quer falar com você. Porque aqui a gente trabalha com espiritualidade, mentores, não é só uma abertura de oráculo. Então saiba filtrar, pega o que é para você, o que não é, deixa passar o que é para o coleguinha e agradece, pede para chegar em quem precisa da mensagem. Tá? Você adapta o seu gênero da pessoa, os gêneros que aparecem das pessoas que aparecem na mesa, o parentesco, tá? É só adaptar. Quer uma consulta na sua energia unicamente, manda um e-mail para mim, lá eu passo o WhatsApp, tá? Pra gente marcar. Quer falar comigo, é tudo pelo e-mail. Lembrando também que você pode deixar o pedido de oração aí, diariamente tem oração às 18, juntamente com a Casa do Caminho. Volta e meia eu coloco lá o endereço do Tupiara para cirurgia à distância gratuita, né? O link do WhatsApp da oração, porque daí você pode também botar nome de desobsessão, tudo gratuito lá, tá? Volta e meia eu tô renovando aí para vocês lá na comunidade os endereços, os links. Dei todos os recadinhos, Frei Rogério? Tem o achadinhos da Laninha Shopee, você ajuda o canal. Tem o coraçãozinho, valeu demais, você contribui quantas vezes quiser com o valor que quiser. Pode se tornar membro. Que Deus abençoe e multiplique todos que já ajudaram a ajudar o canal de alguma forma aqui. Vamos começar a ver com quem eles querem falar e sobre o que. Mentaliza alguém ou mentaliza você? Às vezes sai energia espelhada, em vez de sair a sua, sai a da pessoa. Lana, eu nem pensei nessa pessoa saiu, porque às vezes a pessoa ainda tá na sua energia, mesmo que você não pense consciente, você pensa inconsciente, ou a pessoa mentaliza muito você, puxa, a sua energia sai na mesa. Às vezes tem laço kármico, às vezes é uma gêmea, às vezes chama gêmea, e um puxa a energia do outro, às vezes acaba aparecendo aqui, mesmo que você não pense na pessoa. Por onde o senhor quer começar? Hoje ele quer começar diferente, ele quer começar pelos bilhetes. Pode falar quantos? 5 montinhos? 3, 4, 5. Pode falar. Quantos o senhor vai querer? Ó, ele pediu 5 agora no começo. Se ele pedir mais, ele fez eu embaralhar tudo hoje. Aí eu tiro mais. Qual? Eu disse essa ou essa? Essas duas? Essa e essa. Tem 3. De baixo, 4. E a última, 5. Quantas borboletinhas o senhor vai querer? Só uma. Jeito econômico. Vamos ver então aqui. A de cima mesmo? Tá bom. Vamos ver o que você diria. 1, 2, 3, 4, 5. Qual a pessoa diria para você se tivesse oportunidade, coragem no dia de hoje, sentimentos, pensamentos, às vezes sai aqui. Sou muito desconfiado. Isso aqui é você ou é a pessoa? Temos alguém aí desconfiado. Medos e inseguranças de sofrer, de abandono, traição e de me entregar. Foi esse Godot que a pessoa deu para você? Que ele é cheio de medinho, de insegurança, aí ele tem medo de sofrer, ele não quer ser vulnerável, ficar na sua mão. Aí ele diz que tem medo de ser abandonado, de ser traído, de se entregar, porque é desconfiado. Ou é você que ficou assim, né? Gato escaldado depois que ficou com a pessoa? Tem alguém desconfiado aí. Vícios e repetição de padrão em relações, olha aí, ó. Tá? Aqui o vício, gente, pode ser vício de qualquer coisa, um traço de caráter que a pessoa não muda, né? Tem mania de mentir. É um vício de ser pavio curto, não se controla, aí tá sempre dando ataque de pelanca. Pode ser vício de bebida, entorpecente, jogo, conteúdo mais 18 aí da internet, os filmezinhos, né? Jogo. E aqui tem repetição de padrão nas relações também. Então, talvez os vícios é aqueles vícios de fazer joguinho dentro da relação, né? Joguinho de ciúme,
por insegurança. Aí faz aquele joguinho de triangulação, porque tem medo de ser abandonado, então ele faz triangulação, que é para você ficar com medo, ver que tem uma rivalidade e não abandonar. Aí ele trai, ele tem medo de ser traído. Esse tipo de coisa, ou então vive com medo de ser traído porque já é traumatizado disso, aí não cura essas coisas, leva tudo para a relação, acaba repetindo sempre os mesmos padrões, né, dentro das relações, que acaba estragando a relação. Sei que minha frieza e rigidez te feriu. Além de tudo aqui, ó, né, temos talvez aquela pessoa que por insegurança, medo de sofrer, de ser abandonado, de ser traído, aí ele se sabota, ele trai. Tá gostando demais, ele trai. Aí, se ele tem medo de ser abandonado, ele enche tanto com os joguinhos e tudo mais, que é aí que você rejeita e abandona, né? E, além de tudo, faz esse jogo da frieza, da rigidez, para de falar, pune com silêncio, pune não dando um carinho, pune não fazendo um vucu-vucu, né? Fingindo frieza, todos esses tipos de jogos aqui. E deve ser reincidente, em outras relações a pessoa já fazia ou faz isso. Eu não admito estar olha aí, ó, eu não admito estar nas mãos de alguém por amor ou me sentir dominado por um sentimento, aí joga. E é aí que se sabota, porque com medo de ser traído, né, aí é que a pessoa sufoca demais, o outro abandona. Então eu tenho medo de ser traído, antes que você me traia, eu traio você. Se eu tô gostando demais, me apegando demais, ficando vulnerável, sentindo que eu tô nas suas mãos, que o sentimento por você tá me dominando, eu me saboto, eu vou lá e arranjo uma amante, uma válvula de escape. Porque eu mato você todo dia um pouquinho dentro de mim, assim, né? Ou então aí eu sufoco, eu sou ciumento, possessivo, eu projeto em você tudo que eu já fiz de errado, eu faço de errado. Ou eu projeto em você tudo que as minhas ex fizeram pra mim, porque eu sou traumatizado. E aí a pessoa não tem qualidade dentro de uma relação e repete sempre os mesmos padrões psicológicos, de caráter, de atitude, de conduta, as mesmas palavras, triangulando, comparando, deixando daí talvez você sempre no medo, na insegurança, com medo de ser abandonada, de ser traída, para você se esgoelar sempre, fazendo mais e mais e mais, e nunca é o suficiente. Por mais perfeita que você fosse ou fizesse, nunca é suficiente, porque o problema é na pessoa, não é em você. O problema nunca foi você. E o problema nunca foi as outras pessoas com quem ele se relacionou. Ela se relacionou, na grande maioria das vezes, é a própria pessoa que estraga tudo, né? É aquela pessoa que faz a vítima. Ele é sempre o injustiçado, o incompreendido, a incompreendida, é só adaptar o gênero, que todas as vezes eram narcisista, todas as vezes trataram mal, todas as vezes eram rígida, grossa, estúpida, não davam amor, não davam carinho, eram ruim de cama. Né? O problema que ele bota é sempre nos outros, e na verdade ele usa essa vitimização para quando ele atrai uma nova pessoa, a pessoa fica lá se esgoelando, fazendo tudo por ele. Tadinho, eu vou amar porque ninguém amou. E às vezes nem é verdade. E repete esses padrão de jogos, de mentira, de vitimização, ou então, né, projeta em você tudo que ele já fez de errado, tudo que ele faz de errado, todas as inseguranças, e aí ele estraga, sabota a relação. Penso no seu corpo e te desejo o tempo todo. Aí, ó. Saudade do fogo no parquinho aqui, né? Aí, talvez, quando tava com você aqui, ó, dava frieza, rigidez, não tocava em você, não falava com você coabitando no mesmo teto. Dava frieza, indiferença, rígido, mandão, controlador, desconfiado. Só fazia tudo errado. Né? Aí tinha oportunidade, não dava carinho. Aí agora tá pensando, né? No seu corpo e desejando o tempo todo, sentindo falta do toque, do carinho. Talvez quando estava com você, aquela pessoa que nem beijo na boca não dava, né? Por quê? Porque beijar na boca, principalmente se é uma pessoa que tem problemas de traços narcísicos, esse tipo de coisa, gente, né? O patológico aí, não beija na boca mesmo. Por quê? Porque o beijo na boca, ele é entrega. Ele é mostrar a sua vulnerabilidade, é se entregar para o outro de alma. E talvez é aquela pessoa que só faz sexo, não faz amor. Por quê? Porque beijar na boca, olhar nos olhos, né, demonstra vulnerabilidade, demonstra entrega do sentimento. E a pessoa ou tem medo ou não faz porque tem esses padrões psicológicos de personalidade, de transtorno de personalidade, né, para eu não me apegar. Aí não beija na boca, quando faz vucu-vucu é sempre de costa ou em uma posição que ele não vai olhar nos seus olhos. Porque olhar nos olhos é entregar sentimento e alma,
né? É entregar amor, beijo na boca é entregar amor. E a pessoa não quer essa vulnerabilidade. Então é frio, mecânico, rígido, né? O beijo na boca é aquela obrigação só de dar um selinho para cumprir um protocolo, mas não tem entrega. E talvez repete esse padrão em todas as relações, né? E aí quem é que aguenta ficar tempo com uma pessoa assim? Porque amor é entrega. Você confia e você entrega o melhor que você tem, a sua alma, o seu coração, o seu segredo, sua intimidade, né? Tudo. Você se coloca na mão do outro. O sexo não é frio e vazio, né? O beijo não é um protocolo de um selinho vazio. Existe entrega. E aqui, para muitos casos, a pessoa não se entregou. Ou por algum tipo de trauma que precisa curar, ou por um transtorno de personalidade, seja psicopatia, né? É o condutopata, o psicopata, o malucopata, sei lá que pata, né? O arconte em forma de gente aí. O narcisista maligno com traço de psicopatia, né? Arconte em forma humana. Obsessor vivo, buraco negro, sugador de vida, de alma. E aí não tem conserto, ou é realmente uma pessoa que repete isso, ou por traços de personalidade e caráter, e aí, né, não tem como mudar caráter. A terapia, ela te ajuda a mudar hábitos, visão de mundo, traumas, algumas atitudes, vícios e condutas, mas caráter não. Depois que formou, né, não tem transplante de caráter. Ou então, se é muito traumatizado, por isso que repete esses padrões, tem que tratar com terapia. Né? Enquanto você não olhar para as sombras, para os demônios que tem dentro de você, nomear, enfrentar, sublimar, né? Porque tudo que você dá nome existe. Mesmo que você ignore e jogue para baixo do tapete, está lá no porão da sua alma. Quando você não faz processo de individuação, não trata essas sombras, elas continuam retornando como um vício, você chama de destino e vira repetição de padrão. E vai fazer em todas as relações. Então aí não é um problema seu. O problema nunca teve com você, provavelmente nem com as outras pessoas que passaram na vida dessa criatura. Tá? E ele vai continuar repetindo e repetindo enquanto ele encontrar vítimas ou pessoas vulneráveis que caiam nesse tipo de padrão aí psicológico. Até chegar no momento que a pessoa já está com o filme tão queimado, todo mundo já sabe quem é, uma pessoa fala com a outra, ninguém fica mais. Aí as amizades se afastam, família se afasta, filho se afasta, todo mundo se afasta, e cada vez vai ficando mais difícil de encontrar numa próxima relação alguém que tope esse tipo de padrão de repetição dentro de relação, esse tipo de jogo. Ser tratado dessa forma, cada vez vai afunilando mais. Conforme o tempo passa, a pessoa vai ficando mais velha, mais difícil de jogar charme, mais difícil de as pessoas acreditarem nas lorotas, tá? Porque as pessoas se conversam, gente. Um dia, um vai falando com o outro, uma ex que conheceu uma ex, ainda mais hoje com rede social, todo mundo começa a perceber, peraí, o problema não é as outras pessoas que se relacionam com ele ou com ela, o problema tá nele, porque todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo passou pelos mesmos perrengues dentro da relação com essa criatura. Né? E tá aqui, ó, não admito estar nas mãos de alguém por amor ou me sentir dominado por um sentimento, então fique sozinho. Mas talvez para alguns casos, o tipo de pessoa que usa os outros como recurso, como objeto, aí precisa sempre ter alguém porque não aguenta, quando tá sozinho, olhar para si mesmo no espelho, ficar sozinho e ter que olhar para si mesmo, e aí precisa estar sempre com alguém do lado, para ser ou bode expiatório, ou recurso, ou objeto, ou para validar de algum jeito, ou para tirar alguma coisa que é interessante. Tá? Então é muito difícil se relacionar com uma pessoa desse tipo. Já temos aí uma pessoa assim. Depois, se ele pedir mais, eu tiro. Desde a hora que eu sentei aqui, o Frei Rogério tá falando a mesma coisa. Que essa pessoa tá num turbilhão na mente, na vida, de cima. Pensamentos, olha aí, ele tá tentando mesmo se equilibrar aqui, tá? Ele falou que essa pessoa tá passando um turbilhão emocional na vida, tá? Turbulências aí na vida dessa pessoa, e talvez é por isso que ele tá tentando se equilibrar aqui, ó. A temperança fala muito de alguém que respirando fundo, contando até 10 para não pirar. Tá tentando controlar justamente os defeitos, os vícios,
O orgulho, o ego, a vaidade está tentando controlar a raiva, temperar todas essas emoções para não pirar, tá? E se a pessoa está nesse estado aqui de tentando se equilibrar em todos os setores, se equilibrar na finança, no trabalho, na família, na amizade, no amor, no psicológico, porque aqui é uma pessoa que está tentando curar coisas nela. Talvez justamente porque saiu esses bilhetes, né? A pessoa está começando a ter consciência de todas as cagadas que ela fez e faz, mesmo que seja inconsciente, mesmo que seja a espiritualidade cutucando, né? Mesmo que seja através da inspiração que ele tem de você. Porque talvez aqui o respeito e admiração que você é equilibrada, você é temperada, você é uma pessoa que passa todo esse equilíbrio, estimulou, está estimulando, inspirando essa pessoa nisso, nem que seja inconsciente. Tá? Porque essa pessoa gostaria de pedir perdão, ou que você perdoasse, ela gostaria de reconciliar a relação, se estão afastados. Se estão só amigos, né? São só amigos, ele gostaria de ter algo mais com você, além de amizade. Tá? Então, deixa eu ver um complemento. O senhor quer desse aqui? Porque ele foi bem específico. Para quem estiver afastado, parece que depois que você saiu da vida dessa... Olha aí, gente, ó, o Frei Rogério não mente, gente, ó, a torre. Tá? Realmente, essa pessoa está num processo de desconstrução e reconstrução da alma, da personalidade, da vida. Tá? Todo o orgulho, o ego tá vindo abaixo e tá servindo para essa pessoa perceber que ela só usa máscaras, que ela vive de aparência, que ela não aprende nunca com as experiências e que ela precisa derrubar toda essa personalidade, todas essas máscaras, né? Toda essa repetição de padrão, botar tudo abaixo, né? Para ela começar aqui do zero. É um processo mesmo aqui de desconstrução e de cura, mesmo que seja algo que você despertou nela e que é inevitável. Depois que desperta isso na pessoa, gente, ela não consegue voltar mais a ser o que era. Tá? Porque aqui tem muito arrependimento, aqui tem muita culpa. Tem uma pessoa que precisa muito se perdoar de muitas coisas e gostaria muito que você perdoasse muita coisa. É como se você tivesse sido um divisor de águas. Essa pessoa, depois de você na vida dele, da sua passagem, tenha sido breve, tenha sido de uma vida inteira. É como se ele estivesse aprendendo lições através da dor, do sofrimento, da queda do ego, do orgulho, da vaidade. Aqui realmente essa pessoa está tendo problemas em vários setores, tá? E muito aqui porque ela não controlou, não controla as emoções, os defeitos, os excessos, os vícios, as repetições, e ela está começando a cair, a ficha dessa pessoa está começando a cair. Tá? Talvez porque ele está se isolando, ou as pessoas estão isolando ele, ou ele está percebendo que nada preenche esse vazio. Né? Vem a própria providência divina, que é anjos de guarda, arcanjos, mentores, a providência divina manda um raio e começa a vir o karma. O sofrimento, a dor, a decepção com as outras pessoas, tudo que ele fez para os outros, ele recebendo de volta em forma de karma. Com a permissão dos mentores, da espiritualidade, da justiça divina, da causa e efeito. Tá? Para que essa pessoa realmente ela abandone todas as falsas seguranças que ela baseou a vida inteira, se foi no dinheiro, se for na beleza, no ego, no orgulho, na vaidade. É tudo ilusão. Tá? E ela está nesse processo de destruição e cura. Se ela vai dar seguimento nisso, gente, aí é outros 500, mas foi um processo que iniciou mesmo ela não querendo. Bastou você ter sido aqui, ó, alguém muito inspirador, muito especial na vida dessa pessoa, para mexer com tudo isso. Você mostrou através da sua maturidade, do seu equilíbrio, da sua calma, da sua paciência, das virtudes espirituais e morais que você tem. É como se você tivesse mostrado o lado mais feio dessa pessoa. Em vez de você refletir o espelho de grandeza que ele queria, que no começo estava sendo, né? Você era o espelho de tudo que ele imaginava que ele era, estava bom. Estava sob controle, você estava dizendo amém para tudo, para manter a paz na relação. Você sendo a pessoa madura, paciente, que aceitava tudo. Até que você acordou aqui também, ó. E você destruiu
essa idealização, essas projeções que você fazia, e aí você começou a ser um espelho que estava refletindo a feiura dele, mesmo que você não quisesse. Era como se você ser o que você é, mostrasse todo o lado podre, o feio que essa pessoa tem. E aí é que veio o corte, a separação, a finalização, o bloquear, o parar de falar, o abandonar, terminar a relação, ir embora, mandar embora. Por quê? Você começou a refletir a feiura dessa pessoa, da alma, do caráter, da personalidade, né? As crises dela emocional, as ruínas, os traumas psicológicos. Você começou a mostrar, mesmo sem fazer nada, só sendo quem você era, inteira, digna, verdadeira, sincera, né? De caráter bom, de amor incondicional, cheio de empatia, dando amor sem esperar nada. Começou a refletir o lado feio dele, o lado sombra dele. Isso incomodou demais. Só que esse processo começou e agora não tem como parar, né? No sentido de que ou essa pessoa opta por ignorar tudo isso, né? E ela continua na teimosia com o orgulho, o ego, a vaidade, os padrões, a personalidade, o caráter e estagna ali, fica estagnada, ou realmente ela segue essa cura, esse processo aí e se destrói para se reconstruir. Tá? Não tem o que fazer. É ele que vai decidir se ele vai colher o karma de tudo isso e continuar do mesmo jeito, ou se realmente ele vai mudar. Ele vai crescer, ele vai evoluir. E realmente essa pessoa está passando aqui, ó, pode ser desemprego, falência, crise financeira, doença dele, doença da família, pequenos acidentes domésticos de trânsito, fatalidades que acontecem no dia a dia, um cano que estoura, calamidades, né? É uma chuva que tira um telhado, um vento que tira um telhado, uma enchente que entra água no carro, entra água na casa, tá? Ou não tá podendo pagar um aluguel. Ele tá com uma crise aqui, gente. Enfrentando uma crise. E não é só no psicológico, esse tipo de coisa. Tá? Aqui é um processo de destruição e reconstrução para a dor ensinar a gemer. Para botar abaixo essa crista, esse orgulho, esse ego, se achar demais, né? Se achar a última bolacha do pacote, que não precisa de ninguém, que é melhor que todo mundo, que pode fazer o que bem entender com todo mundo. É o sacode da espiritualidade, vem ruptura de muitas coisas aqui, tá? Mas vem para curar, vem para que a pessoa evolua. Ele tá sem chão, ele não quer sair da zona de conforto, de talvez procurar você, tá? Ele tá aqui com quebra energética. Aqui ele precisa quebrar esses falsos valores, destruir essas falsas seguranças. Tá? Ele precisa desapegar de muita coisa, de atitude, hábito, conduta, vício, traço de caráter, de personalidade. Ele precisa ser mais humilde, ele precisa ser grato. Essa pessoa não é humilde, não é grata. Tá? Nem a espiritualidade, nem as pessoas com quem ele se relaciona. É aquela gratidão do obrigado da boca para fora. Né? Aí ele te diz obrigado que você levou um café. Daqui a 5 minutos ele está te destratando, te tratando sem respeito nenhum, te humilhando, te diminuindo ou fazendo você sofrer. Né? Então é o tipo de pessoa que não é grata a coisa nenhuma. Sai muito obrigado da boca dessa pessoa, mas gratidão não tem. Até porque a raiz da palavra obrigado, é por isso que eu não uso essa palavra, eu faço um vídeo para vocês, porque ela vem de obrigação. É muito diferente de gratidão, tá? Então aqui essa pessoa na boca dela só tem obrigado de forma estratégica, educada e mecânica. Não existe gratidão, não existe humildade no dicionário dessa pessoa. Então ele vai ter que tomar muita lambada da vida realmente para aprender. Ele vai ter que deixar chegar aqui no fundo do poço, na ruína. Ou financeira, ou emocional. Essa pessoa está perdendo muitas coisas, oportunidades, amizades, contatos de trabalho, está perdendo dinheiro, está perdendo bens, patrimônio, tá? E mesmo assim não desce do salto. Ela está se sentindo abandonada, isolada, todo mundo está abandonando, ou as pessoas que ele se relaciona cedo ou tarde abandonam, né? Seja porque ele fez por onde, seja porque a pessoa não aguenta. E aí, em nome da sua paz interior, da sua cura, de você ficar bem, você se afasta.
E ele não abandona nada disso, ele não quer, ele é apegado a tudo isso. Tá? Aqui deve ter tido rupturas violentas, vocês terminaram do dia pra noite, a pessoa do nada virou no giraia, do nada trocou por outra, do nada sumiu, bloqueou, do nada discutiu, disse horrores, humilhou, ofendeu, né? Aí ou do nada ele foi embora, ou do nada mandou você embora, ou fez por onde você ir embora, fez por onde você bloquear, fez por onde você mandar pra casa do caracoles, tá? E ele tá passando, por isso que o Frei Rogério falou, isso aqui é o terremoto, ó. Tá passando mesmo por um terremoto essa pessoa. Talvez você botou limites aqui, né? Limite geográfico, foi para longe fisicamente ou tá longe fisicamente. Limite de silêncio, parou de falar, bloqueou, né? Ou então, se não bloqueou, mas parou de falar, parou de dar corda, parou de dar palco, parou de ser a compreensiva, parou de ser a paciente, parou de ter a paciência de Jó, de aturar tudo, de tentar resolver, de ser madura. Você quer saber? Eu vou botar tudo isso abaixo. Você não me respeita, né? Você não me dá amor, você não me trata bem, você me faz mal, então eu boto tudo abaixo, mesmo que eu também tenha que passar num processo de destruição, de luto, de cura. Mas eu não vou mais aceitar isso. Isso está mexendo profundamente com essa pessoa, principalmente se você isolou, parou de falar, se afastou geograficamente, fisicamente, saiu de perto. Né? Você parou de querer saber da vida dele, parou de se interessar dos problemas dele. Agora você diz, dane-se. Eu não vou ajudar mais financeiramente, eu não vou mais ajudar nos BO emocional, eu não vou ajudar mais em oração, não vou fazer mais nada. Né? Vou cuidar de mim. E você tacou fogo aí total, né? No cabaré. Você pega fogo o cabaré, não quero mais saber. E aí tá causando tudo isso na pessoa. Tá cheio de imprevistos aqui, tá? Na vida dessa pessoa. E ele tá tendo rupturas violentas aqui também. Pode ser no trabalho, com amizades, colegas se desentendendo, pode ser com familiares. Porque aí talvez, né, que tipo de pessoa que fica putinho da vida, né? E aí começa a descontar nos outros, começa a dar coice em todo mundo, começa a tratar todo mundo com arrogância, né? E aí começa a se desentender com geral que tiver na volta, com o vizinho, aí o vizinho desuma, já se pega tudo no tapa, né? A mãe, o pai, o irmão, sei lá quem diz uma coisinha, já vira um tsunami, né? Porque aí a pessoa, a gente quer descontar em alguém, ou ela tá tentando controlar tudo isso justamente porque tá pirando. Tá? Tem muito uma pessoa fingindo uma calma que não tem, ou realmente precisando se acalmar para não surtar. Esse aqui tá bem surtado, à beira de surtar. A cabeça tá pegando fogo. Sabe aquela pessoa que levanta de manhã, gente, para trabalhar, para viver na força do ódio e tem que reprimir tudo isso, porque senão, tipo, eu vou gastar meu réu primário, né? Mas uma hora vai dar ruim, tá? Uma hora, se essa pessoa não controlar vício, excesso, compulsão, defeito, orgulho, ego, vaidade, falta de humildade, falta de gratidão, uma hora aqui, gente, a casa vai cair. Já tá vindo o karma com força. Tá? Você não evolui, você não amadurece, não aprende a lição, não se espiritualiza, não trabalha a sua conduta, sua moral, seu caráter, é a ruína. Cedo ou tarde, tá? Eu já tá dando uma informação aqui que é uma, duas para essa pessoa ou entrar na via de fato com alguém, tá? Saindo uma porrada aí com alguém. Seja agredir uma parceira, agredir um familiar, tá? Um amigo, um colega de trabalho, um vizinho, ou seja, essa pessoa brigar, uma briga de trânsito, tá? Acabar tudo numa delegacia, numa Maria da Penha, tá? Numa medida protetiva, num isolamento, pegar um chilindró da vida. Tá? Se essa pessoa não mudar isso aqui, gente, a tendência é a ladeira abaixo, ou então, nas hipóteses menos pior, é acabar sozinho, isolado de tudo e de todos. Ninguém mais querer saber de aturar, relacionar e ele não conseguir mais aqui exercer o mesmo charme, né, a mesma persuasão em cima de ninguém, acabar sozinho ou acabar aí, né, só pagando um cuidador no fim da vida para ter alguém do lado para cuidar, né, pagando alguém aí para ter um vucu-vucu, ou então, tipo, troca de favor para ter um vucu-vucu. Tá? Mas vai acabar sem companhia, sem amor, sem amparo, sem nada, a não ser que pague
Ou a não ser que as pessoas que se aproximem visem algum interesse, tirar interesse de alguma coisa dele também. Tá? Tudo que vai, volta. Isso aqui. Vamos ver mais? Não sei nem que título eu vou botar nisso aqui. Vamos ver como é que essa pessoa tá vendo você em relação a ela. 2 de ouros. Essa pessoa tá vendo em relação a ele ou a ela? Deixa eu botar pra cá. De novo, aqui é lei de causa e efeito, ó. Tá? Essa pessoa tá vendo aí realmente você se equilibrando ou você muito equilibrado. É como se agora, se antes você tava se dividindo, né? Entre dar conta das suas coisas e da vida dele, vivendo para ele, você tá buscando se equilibrar. É você aí controlando os gastos, controlando os sentimentos. Você fazendo mudanças sem fim na sua vida, no seu emocional, nos seus sentimentos. É você sabendo conduzir a situação, né? É você com a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. É você equilibrando você, situações, finanças, problemas e você dando continuidade na sua vida. Tá? Então, se antes você estava aqui fazendo malabares para manter a relação, para aturar a pessoa, tendo paciência, compreensão, né, até não poder mais, aí era você se anulando ou abrindo mão das suas coisas para só fazer por ele. Parece aqui que isso mudou. Gente do céu, o que que houve aqui? Já deu misturança. Vou tirar isso aqui, gente, daqui. Deixa eu rir, né? Aqui tem uma situação também que, para alguns casos, tá? Se essa pessoa ficou se dividindo entre você e outra pessoa, você e outra coisa, você e o trabalho, você e as ex, ele se dividindo, né, entre você e o orgulho dele, não priorizava, não valorizava, porque era sempre farinha pouca, meu pirão primeiro, era sempre ele, as necessidades dele, eu que mando, eu que controlo, ele manipulando, fazendo malabarismo aí, com a sua mente, com o seu psicológico, parece que isso mudou, né? Para alguns casos, ele tá na dificuldade financeira até por você não estar ajudando mais ou não estar junto. Você equilibrava as finanças, você dividia as contas, você aliviava o peso, aliviava a carga, mesmo você fazendo malabarismo para dar conta de tudo. Da casa, do trabalho, dele, de tudo. E parece que a partir do momento que você se retirou, ou ele foi embora, sei lá o que aconteceu, se afastaram, agora ele tá colhendo a causa e efeito, né? Tá tendo que assumir responsabilidade sozinho, tudo que ele tinha aí para dividir com você, então ele tá vendo você muito bem. Tá? Você se equilibrando as coisas e seguindo. Deixa eu ver mais uma de como ele tá vendo você. Ó, é você muito bem, obrigado, né? É você aí cuidando da casa, do trabalho, dos filhos, dos pets, das plantinhas, dos seus familiares, né? Do seu trabalho dentro de casa, o trabalho fora de casa. É você aí, gente, realmente, ó, crescendo, evoluindo, né? É você aqui buscando a sua estabilidade emocional de novo, financeira de novo, se ele deixou você aí cheio de dívida, pelou a sua poupança, né? Tirou vantagem financeira de você ou aproveitou que você estava aí contribuindo em tudo. É agora você equilibrando as contas, as finanças, botando a sua casa em ordem, seja a casa emocional, a casa física, a casa financeira. Tá? É você se reconstruindo, é você agora buscando estabilidade, segurança e paz e sossego. Com as pessoas que te querem bem, ou você com você. Né? Tem alguns aqui também que se tinham brigado com familiares por causa dessa pessoa, ou voltaram a morar com familiares. Se ele te afastado, você direto ou indiretamente de amigos, de familiares, é você retomando. Se você tinha parado de trabalhar para viver só em função dele, as coisas dele, é você voltando a trabalhar, né? Então tem aqui você buscando essa necessidade de se sentir segura, você defendendo agora a sua posição e o seu território e não abrindo mão disso. Tá? É você aqui para algumas trabalhando
até home office, ou se dividindo, né? Sei lá, eu sou aposentada, vou fazer um artesanato, uma renda extra, ou trabalho em casa, né? Dou conta de filho, da casa, de tudo. Tem pessoas aqui que começaram a se virar. Tinha gente que talvez não largava aí o estrupício por questão financeira, né? Porque era ele o provedor, ou porque ele tirou você do trabalho que você fazia para estar com ele, né? E você saiu com uma mão na frente e outra atrás, ou ele deixou você quebrada financeiramente, ou cheio de dívida, tirou, limpou sua poupança, aproveitou o que pôde, e agora você está organizando isso de novo. Né? Tem gente aqui que o Frei Rogério está dizendo que está até investindo em ou morar numa casa nova, um financiamento de uma casa, de um imóvel, alugar uma casa nova e se mudar para uma outra casa, né? Ou construir em casa de parente, ou fazendo uma reforma na casa. Cuidando das suas coisas, são os sonhos aqui, os desejos e sonhos que você está botando em prática, e nem que seja aos pouquinhos, nem que seja poupando, pagando a prestação, é você se reorganizando até nas finanças. É pagando talvez dívidas aí, ou se essa pessoa deve para você, deixa eu ver. Sujou seu nome, seu cartão, usou sua poupança, deixou você aí numa situação ruim, olha aí a chave, confirma. Se ele deve alguma coisa para você aqui, teve gente que pensou, né? Não vai me pagar nunca, né? Esse dinheiro tá morto, tá perdido, mas em nome da paz eu prefiro ter prejuízo financeiro do que manter contato. Para outros, tem gente aqui ainda esperando que o estrupício honre pelo menos com as contas. Né? Já que só deu problema para você, que pelo menos tenha vergonha na cara e honre aí pagar o que deve para você, né? Tem umas esperando aí a criatura pagar, depositar um chave Pix no banco, né? Tem umas aí esperando pensão, tem outras que já até disseram, eu não quero nem pensão, eu que vou me virar cuidar do meu filho, que eu não quero, em nome da paz, eu não quero nada dessa pessoa, nem o que ele me deve, nem o que é meu por direito. E tem outras que realmente querem. Né? Realmente sabe que a pessoa deve aí e pensa que é o correto, né? Os valores morais e financeiros corretos de caráter, né? Que pelo menos tenha dignidade de pagar para você o que deve, porque o prejuízo emocional que talvez deu, não tem o que pague, mas pelo menos honrar com aquilo que tem que honrar financeiro. Né? Tem umas que ainda esperam, tem outras que não. Abriram mão disso em nome da paz. Né? Eu trabalho, reconquisto, eu adquiro de novo. Né? Tô dormindo no colchão no chão, né? Mas eu me recupero. Ou então, né, levou tudo que tinha dentro de casa aí, ou eu fiquei na rua, fui morar com um parente, tive que me virar, alugar uma coisa da noite pro dia, mas eu me viro. Tem uns assim? Tem. Tem gente que tá fazendo comércio de alguma coisa ou trabalhando nisso. Ou vai trabalhar nisso. Ou então é você para ter uma renda extra, né? Aqui, vendendo um produto online, em casa, sei lá, vendendo lingerie, vendendo produtos de beleza, ou atendendo algum serviço, né, por fora. Tô fazendo uma diarista, pegando umas limpezas aí. É só você adaptar, se é homem, pegando uns bicos, né, vendendo uns negocinhos aqui e ali para tirar um extra. Tem uns que fizeram, estão fazendo até para equilibrar as finanças. Ou aluguei um imóvel que eu tinha, aluguei um quartinho que eu tinha, para uma renda extra, tá? E aqui eu vou dizer para vocês, Exu tá falando para você, tá? Vai abrir os caminhos aqui para quem tiver na dificuldade financeira, vai abrir os caminhos de oportunidade de trabalho, de coisas melhores, de aumento de salário, tá? Para outros um trabalho extra, uma coisa extra que vai abrir para você aqui. Tá? Vai destrancar coisas financeiras aqui, ou pessoas que te devem vão pagar de uma hora para outra. E Exu tá dizendo aqui que os seus caminhos no financeiro vai se abrir, vai melhorar, tá? Então não desanime aí, porque o prejuízo que essa pessoa deu para você, você vai ser restituído. De uma forma ou de outra, você vai ser restituído, tá? Então aqui confie. E as finanças vão melhorar, você vai conseguir aí pagar financiamento de carro, de casa, o seu aluguel. Confia e veja as oportunidades que vão aparecer para você, que Exu vai abrir de oportunidades, e abrace. Tá? Só que você também vai ter que trabalhar, né? Então, se aparecer um extra, não recuse. Se aparecer
ficar 1 hora a mais, não recuse. Aparecer um serviço extra, um bico extra, aceite. Que aos poucos aqui você vai reorganizar tudo isso, você vai conseguir pagar suas contas, honrar, ou vai abrir aquela porta de emprego, de trabalho, de oportunidade. Procure se comunicar com as pessoas aqui, largar currículo, tá? Ver indicações de pessoas, vizinhos, familiares, vai atrás, que você vai abrir para você essa porta, vai. Aquilo que estava trancado aqui do financeiro, dívida e coisa, vai abrir, tá? Tem gente aqui até que vai vir dinheiro aqui que a pessoa já dava por perdido. A pessoa vem e paga, nem que seja parcelado, ou uma dívida que a pessoa sujou seu nome vai honrar, nem que seja parcelado. Confia aqui que a chuva vai abrir os caminhos, tá? Aqui para alguns também vem notícias aí de coisa de trabalho. Então fica atento aí na sua rede social, telefone, né? Ou se deixou alguém de recado para passar para você, vá atrás, tá? Porque vai abrir portas e oportunidades aqui de coisas financeiras. Tem gente aqui que vai ter coisa até com comércio, tá? Ou vai trabalhar com vendas, num comércio, tá? Tem gente que vai trabalhar home office, tudo isso. Tem gente que vai trabalhar em casa, tem até gente aqui que quer botar negócio, ó, tá? Aqui, Bará, Exu tá dizendo pra você, você tá pensando em botar um negocinho, seja na sua casa, começar pequeno, vai. Vai e vai com força, vai demorar um pouquinho, vai devagar, vai dar bastante trabalho para você fazer, mas vai valer a pena. A longo prazo aqui, esse negócio que você tá querendo começar, mesmo que pequenininho, tá? Vai com fé que Exu tá abrindo os caminhos aqui. É você querendo aí começar um salãozinho de beleza, vender roupa, brechózinho, sei lá o que você vai fazer aí, seja na sua casa ou próximo da sua casa, ou com familiares, tá? Vai com fé, vai. Vai devagarinho, aos poucos, vai crescendo, vai aprofundando, vai enraizando o negócio e quando você vê, se estruturou. Tá? Você tem o sonho disso? Bote em prática, porque aqui Exu tá abrindo os caminhos para você. Tá? Seja você trabalhar em casa, com familiares, o que for. Vai que você vai conseguir. Para quem tá querendo botar negócio aqui, não sei para quem é a mensagem, fugi um pouco aqui do tema, mas quando ele quer falar, eu falo. Então é assim que a pessoa tá vendo você, né? Devagar e sempre se reconstruindo em tudo, se estabilizando em tudo, tá? Para alguns você agora até já conseguiu essa estabilidade financeira. Tava difícil quando tava com a pessoa, logo que se afastou. Mas agora aos pouquinhos tá tudo entrando no eixo aqui, ó. E outra coisa que o Frei Rogério tá falando aqui, que é Exu que tá falando, ó. Fecha a boca, tá? Você tem esses projetos, essas coisas, não conte pra ninguém não, ou saiba muito bem pra quem você vai contar, tá? Deixa a semente lá plantada, enterradinha, não fica desenterrando toda hora pra olhar, porque quando você conta pra um, pra outro, né, você mingua essa semente ainda que nem brotou. Então fique em silêncio, fecha a boca, não conta seus planos, seu projeto, e só conta depois que tiver bem firme, bem estruturado. Tá? Cuidado com a boca aí, a língua de trapo, que às vezes, até porque tá feliz demais, tá empolgado demais, sai falando, achando que as pessoas vão participar da sua felicidade. Não vão. Quer fazer uma reforma? Fica quietinho. Tem gente aqui que vai fazer reforma, contratar pedreiro, fazer puxadinho, melhorias na casa. Se vai fazer, fica quietinho, tá? Não fica contando pra vizinho, pra parente, tá? Fica na maciota aí. O que essa pessoa pretende fazer em relação a você? Ele tá vendo você indo, tá? Realmente aí se fortalecendo, começando a dar frutos, se estabilizando no emocional, na vida, na finança. Tem muita gente aqui que voltou a falar com parentes ou voltou a amizades depois que afastou da pessoa, retomou hobbies, né? Hobbies, artesanato, coisas que você gostava de fazer, tá em paz. Hoje eu tenho paz para sentar na mesa de manhã, tomar meu cafezinho, sossegada, sem pressa, sem preocupação, sem aquela loucura, aquela agitação, né? Eu consigo respirar, por mais que esteja difícil algumas partes financeiras, mas eu tenho paz, isso não tem preço. Eu estou começando a ficar com a saúde melhor, ou melhorando a saúde, ou a minha saúde estabilizou depois que eu afastei desse estrupício. Né? Depois que eu tomei essas decisões pelo meu livre-arbítrio, as coisas estão se estabilizando. É a paz retornando,
né? As verdadeiras pessoas que têm afeto por você, retornando, aproximando. Tem gente aqui que o projeto tá dizendo que até os filhos. Tava com uma relação meio ruim com os filhos por causa dessa pessoa. Ou com familiares, né? E muitos aqui se afastaram de família, de amizades, ou porque a pessoa exigiu isso. Ou porque a pessoa manipulou você a isso para isolar você, né? Não queria deixar trabalhar fora, queria controlar tudo. E agora é você retomando aí. É você tendo paz. Tem muito essa sensação, né? E você agora fincando o pé aqui. Vou manter minha decisão. Aí, ó, como é que a pessoa vai agir em relação a você, o que pensa em fazer, né? Aqui sai você, ó. Se é menina, é só adaptar. O que essa pessoa pretende fazer? Ó, realmente, para alguns, não é para todo mundo, para poucos. Essa pessoa que deve para você, ela vai tentar pagar. Nem que seja 1 milhão de vezes de R$ 1, tá? Então, para alguns, se ele tem condição de pagar, não paga porque é sem vergonha, tá? Se você aí correr atrás, vai pagar. Para outros, se a pessoa tá com dificuldade financeira, deixa eu ver se a pessoa pensa em procurar você. Que a maioria aqui tá ruim das pernas, não é poucos que estão bem. Ó, para alguns, eu não vou mentir não, cuidado para essa pessoa não vir atrás de você, pedir para você perdoar a dívida, se fazer de vítima para não ter que pagar, ou realmente nem falar mais com você, da linha na pipa, sumir para não pagar o que te deve. Tá? Infelizmente tem uns pilantras assim, tem. Tá? Mas tem outros aqui, porque respondeu sim, tem outros aqui que vão querer honrar com o que devem mesmo aqui, mesmo que demore, tá? E tem alguns que talvez recebam ajuda de alguém aqui para pagar você. Aí vai tirar da mãe para dar para você. Vai tirar, pedir emprestado para um amigo para pagar você. Aqui tem gente que foi pilantra, que ficou com coisas, né, que você comprou para casa, ou ficou com carro, moto, imóvel, bens, né? Aí a pessoa tinha um carro lá que comprou com você, vendeu o carro e não deu sua parte. Cara de pau, né? Aí, ó. Então, tem uns golpistas aqui que não vão pagar? Não vão, tá? Já venderam as coisas aí que você deu para ele ou comprou junto com ele. Então, se tinha um carro em comum, talvez vendeu, não deu sua parte. Vendeu uma moto, não deu sua parte. Tá? Vendeu a televisão que era sua ou que você comprou junto, não dividiu. Botou você para fora de casa, ficou com tudo. Você saiu com uma mão na frente e outra atrás. Tem uns picaretas sem vergonha, ladrão, porque o nome disso é ladrão, tá? Pessoa que tira vantagem dos outros no interesse financeiro, seja manipulando, seja se fazendo de coitadinho. Você adquire coisas junto e ela tem todo aquele discurso honrado, né? Não, que eu sou justa, eu vou pagar o que eu te devo. A gente construiu junto, eu vou dividir meio a meio. Mentira. Tá? Para alguns é um aproveitador total, uma aproveitadora total, que cada relacionamento que passa, por isso que fala aqui, ó, que repete padrão, tá? Vício e repetição de padrão em relação. Ou ele não trabalha e é a pessoa que sustenta, ou trabalha quando quer, não para emprego, aí toda a responsabilidade é em cima de você, ele faz em todas as relações, né? Ou faz você sair do emprego, porque eu que vou sustentar, que é para ter controle de você, da sua finança, se manter você ali presa, escrava dele, dela, né? Ou é aquele tipo de pessoa que todas as relações ele tira uma pilhagem, ela tira uma pilhagem aí, fica com uma TV de um carro que a outra comprou junto, um móvel, um pertence, uma coisa, só vai pilhando, né? De cada relação vai ficando aí com o que a pessoa compra junto de patrimônio, adquire, né? Vende o que tinha em comum, não dá a parte, não divide. Tem uns ladrão assim, tem, que isso aqui é ladrão, tá? Aí não paga a pensão, não cumpre com as obrigações, ou então paga a pensão que tem por obrigação para não ir preso, tá? Mas aí também faz o que é bom para ele, deixa você na mão, que aí é você ajudando a pagar a pensão dos filhos dele, dos filhos dela, sei lá. E nem o obrigado, né? O obrigado só da boca para fora. Tá? E tinha gente aqui que era casado, morava junto, tá? Tinha poupança junto, tinha patrimônio junto, bens que adquiriram junto, e ou você teve que deixar tudo para trás, né? Ou ficou as dívidas com você, foi a pilantragem aqui,
E para muitos essa pessoa não vai honrar com isso não, tá? Para outros ele vai tirar de outras pessoas para pagar o que deve para você e demora. Tá? Aí é limpar o traseiro com papel higiênico sujo, porque aí ele fica devendo para um parente, para um amigo, para um sócio, para parceira nova, para pagar a parte que deve para você. Tá? E aqui tem outra coisa também. Para alguns aí teve traição, teve adultério, ou era triângulo, ficou se revezando entre você e a amante, você e a titular, a esposa, o esposo. Tá? E para alguns a solução que ele vai dar vai ser isso. Para pagar o que deve para você, vai tirar de outra pessoa. Vai arranjar outro pato, outro otário, outra otária para depenar, para dar o que tem que dar para você. E para outros não vai pagar, desculpa, mas não vai. Tá? Vai se fazer de louco aqui total e não vai pagar o que deve, nem vai dar a parte do que cabe aí a você de nada. A não ser que você vá para a justiça. Se você tem recurso, tem como. Tá? Se é pensão de filho, vai ter que correr atrás. Por isso que tem uns aqui que já até abriram mão, né? Desde que eu tenha paz, eu aceito ter perdido o que eu perdi. Desde que eu não preciso olhar mais na cara, nem saber que essa pessoa existe. Tá? Tem outros aqui que pode ser que use de aproximação falar justamente dessas coisas que vocês têm de pendência. Filhos, bens, patrimônio, poupança, carro, moto. E talvez não venha direto para você, mande recadinho por alguém. Um parente seu, um parente dele que ainda tem em comum, uma amizade em comum, um colega de trabalho, sei lá. Tá? Mande aí um sócio, um patrão, uma patroa, não venha diretamente, mande recadinho. Porque além de tudo, não tem culhão para honrar nada, nem vergonha na cara. Tá? E para alguns aqui também tem um agravante, não vai pagar porque não tem condições. Tá se ferrando no nível hard, em dívida, perdendo coisas, como eu falei. Aí o que tirou de você no interesse, na manipulação, tá perdendo ou perdeu. Tá? Aí tirou um carro aí que você tirou no nome dele, né? Meio a meio, não pagou sua parte, ou a dívida ficou com você, é você que tá se ferrando aí pagando. Aí do nada, amanhã ou depois, tá andando na rua, assalto, leva o carro, rouba o carro, né? Amanhã ou depois o carro quebra, não tem dinheiro para consertar. Né? Amanhã depois bate um acidente, perde o carro, aí não sabe por que colheu o karma, né? Foi tirar dos outros na manipulação, dando uma de ladrão emocional, muitas vezes aproveitador, né? E aí perde tudo, né? Amontoa com uma mão e espalha com a outra, porque o que o capiroto dá com uma mão, ele tira com a outra. Né? Aí amanhã depois tem que começar a vender tudo que ele tirou de você para poder pagar as contas para comer. Bem feito, não tenho pena. E aqui, Lana, eu posso adaptar se não é um ex, se é um parente meu que me deve, que fez isso. É primo, prima, colega de trabalho, ex-sócio, é um parente, é um vizinho, alguém próximo. Dá para adaptar? Dá. Aí quis bancar o espertolino, a espertolina com você, dar o golpe em você, mesmo que fosse na base do fingimento que te amava, que te queria bem, e foi tirando, tirando, e você dando, né? Aí agora tá tomando a tarraqueta aqui e vai ficar na estaca zero. Lana, essa pessoa aí que você tá descrevendo tem muito dinheiro, tá? Talvez aqui para alguns casos até tenha, mas aí como eu digo, né? Aí tá devendo, tem um carro novo, mas não tá quitado. Tem uma casa, mas não tá quitada. Né? Tá lá de roupa de marca, mas comendo miojo. Ostentando na rede social e tudo mais com o dinheiro dos outros. É os outros que estão pagando. Aí tá ostentando na rede social, na praia, na churrascada, devendo para todo mundo. Que às vezes, gente, nem tem dinheiro coisa nenhuma. Quem tem dinheiro é o banco onde ele financia tudo. E nada tá quitado. E aí só tem a aparência de rico, né? O pobre prêmio ou a aparência de rico, para mostrar para os outros que mora bem. Aí adianta, tá morando lá, um belo condomínio, roupa de marca, carrão, aí você abre a geladeira, só tem água e ovo. É que nem a geladeira da gente quando tá meio debilitada a coisa, tem uma metade de um limão, uma super bonder, meia dúzia de ovos e água dentro da geladeira. Aí passa o mês comendo miojo que é para poder botar gasolina no carro, na moto. Né? Mas quer aparecer, os outros ostenta. Pobre e soberbo, né? O ruim, gente, não é ser pobre. Né? Ser pobre aí faz parte. Se você nasce pobre, você vai construindo sua vida. O que não dá, gente, é para ser pobre e soberbo. Sem humildade, sem gratidão, que morde a mão que alimenta.
né? O que só usa os outros como recurso e objeto até findar os recursos aqui e ficar sozinho. Então aqui, gente, ele faz planinhos de procurar você ou mandar recado para você sobre dinheiro, sobre pendências, tá? E o cobertor tá curto para a grande maioria que tá. São bem poucos aqui os que tem grana e não querem pagar porque são sovino, ganancioso, escambau. A grande maioria que finge ter uma coisa que não tem, um status que não tem, tá se lascando. Ou então faz o que sempre faz, procura alguém para se encostar, para tirar vantagem quanto pode. Aí é vantagem sexual, vantagem de validação, vantagem de alguém que ame, vantagem de alguém que seja o bode expiatório, alguém que ajude nas contas, nas finanças, que ele pode tirar de recurso. Então, para alguns vai procurar, demora, mas procura. Para outros vai mandar intermediário, tá? Fazer isso. Tá se lascando total aqui, tá? Tá se sentindo abandonadinho. Tá tendo gente puxa-saca na volta, mas não é gente de verdade. Ou ele tá puxando o saco do chefe, do superior, do patrão, da patroa, do sócio. Puxando o saco de familiares que é para poder tirar alguma coisa. Né? Aí chora pro familiar pagar uma conta e perdoar, não cobrar. É nessa base, na manipulação emocional, manipulação na mente, psicológica. Tá? Tá que nem um mendigo aí, um pedinte aqui e ali, mesmo que ele faça o pedinte velado, que é aquele que ele não pede escancaradamente, ele insinua, ele se lamenta, ele se queixa, ele banca honrado, não quero, não, vou te pagar. Aí se pede para um familiar, uma mãe, ó, sabe que a mãe vai perdoar, né? Hoje ela dá 500, hoje ela dá 600, amanhã ela dá 300, ela empresta para aluguel, ela empresta para conta de luz, ela empresta para água, para não sei o que, ela dá um shampoozinho que naquele mês está apertado, não está podendo, ela faz o almocinho, né, para congelar na geladeira. E assim ele vai, né? Na manipulação, no interesse, tirando o que pode. Aí você tem uma namorada, né? É a namorada que banca aqui e ali um rolê, bota uma gasolina, né? Ou só tem a namorada porque precisa de um vucu-vucu, então, né? Vem aqui em casa entregar marmita para mim que eu tô precisando de um vucu-vucu, dar uma aliviada. Tá sempre tirando vantagem no interesse de alguma coisa. A pessoa que vê os outros assim, tá? Colega de trabalho, e aí bota toda uma banca, uma pose aqui de que tá bem maravilhoso, né? Aí sabe que mamãe vai perdoar, né? Não vai cobrar aqueles 500, né? Que mamãe vai lá levar o almocinho, a janta para congelar, né? A mamãe vai comprar o que tá precisando lá, uma panela nova, uma toalhinha nova, né? Mamãe vai levar lá o shampoozinho, sabonetinho cheiroso, porque não tá podendo comprar com esses supérfluos, mas tá lá, ostentando, né? Deixa eu ver se esse aqui se aparece em rede social ou come sardinha e a rota caviar. Porque esse aqui é desse tipo, tá? O ego e o orgulho dessa pessoa aqui faz ele comer terra de cemitério aqui misturada com água, mas fingir pra todo mundo aí que é o bambambam. Bam, bam. Aí, ó. Tá? Esse aqui, para alguns, ele ostenta mesmo aí nas parcerias, rede social, vive procurando parceria esse aqui, ele não tem amigos, tá? Ele tem cúmplices ou ele tem pessoas que ele usa. No sexo, no amor, na amizade, os parentes, as conexões dessa pessoa aqui, ó, são sempre no intuito de tirar algo que seja valioso para ele. Dane-se os outros. Tá? E ele manipula, psicológico, emocional, finge, aí ele é um amorzinho quando ele precisa, depois ele já trata que nem lixo, as conexões eu mantenho porque eu posso precisar desse contato profissional, ele não é amigo de ninguém, ele não é bom filho, ele não é bom marido, só adaptar o gênero, não é bom vizinho, escambau, tá? É tudo fachada, essa pessoa ela finge uma empatia que ela não tem aqui, ó, uma gratidão, uma humildade que ela não tem, tá? Esse aqui, gente, é mais falso aí do que nota de 300 reais. Mais falso que menstruação de travesti. E é na vida. Para tudo e para todos. Tá? Todos os sorrisos, a gentileza com o vizinho, parar o carro para a velhinha atravessar. Bom dia, boa tarde pros vizinhos. É tudo máscara social. Se a pessoa dentro de 4 paredes ou realmente convivendo com ele ou com ela, mostra que é esse urso.
manipulador, controlador, ciumento, possessivo, mandão, orgulhoso, rude, grosseiro, com palavras, fisicamente, tá? Um aproveitador de tudo. Ele se aproveita do amor, ele abusa do poder, ele abusa do amor, da autoridade que ele tem. É bichado, é podre total. Para alguns, não é todo mundo, obviamente, tá? Mas tem uns que é podre no nível hard aqui. Ele é uma pessoa escrota 24 horas do dia. E finge essa máscara social. Por isso que isso é uma máscara aqui que essa pessoa precisa desconstruir, ó. Essa pessoa precisa urgente virar gente. Tá? Isso aqui não é um ser humano, não. É o exterminador do futuro. Desculpa, mas é. Tá? E se você não tá com essa pessoa, a gente agradeça a Deus. Agradeça seu mentor aqui, seus anjos e mentores aqui. Tá? E ele provavelmente está procurando uma nova parceria ou já tá com alguém para tirar vantagem, tá? Seja uma nova peguete para tirar sexo, morar com alguém para ter quem ajuda a dividir as contas, para lavar as cuecas dele, as calcinhas dela, tá? É o aproveitador, aproveitadora. Tá? Ele vai pulando de cama em cama, de galho em galho, o que precisar aqui. Até porque eu disse, a pessoa não gosta de ficar sozinha, ela não consegue ficar sozinha. Que ela tem que olhar no espelho e ver essa coisa que ela é. Tá? Deus que me perdoe isso aqui, gente. Isso aqui foi livramento num nível para alguns, seja homem ou mulher, tá? E aí, além de tudo, é uma pessoa que não é fiel. Ela tá sempre ou triangulando e fazendo jogos para validar o passe dela, mesmo que seja irreal a rivalidade que ela bota na relação. Tá sempre botando as ex, minha ex era melhor que você, minha mãe faz melhor que você, a vizinha me olhou, piscou para mim, você não cuida, outra leva. Tá? Mesmo que ele não faça, para outros trai mesmo. Na cara dura que ele precisa da adrenalina, do ego preenchido, da nova paquera, da nova conquista. E aí ele joga a culpa em você. Eu te traí porque você mereceu, te traí porque você não fazia o que tinha que fazer, você não cumpriu o seu papel. Ainda culpa você aqui das traições, dos flertes, dos contatinhos. Tá? É uma pessoa nesse nível. Deixa eu ver a questão do vício que saiu ali. E ele vai querer reconectar aí com você. Ou então ele tá reconectando aí com uma ex ou buscando uma vítima nova. Tá? Cuidado aí se ele quiser aqui com o tempo, ó, planejar e tentar puxar você de volta. Para aqueles que ele não consegue mais, tá? Que ele viu que não adiantou puxar o saco, não adiantou mostrar raiva, não adiantou manipular, não adiantou nada, você não quer mais saber, ele vai procurar outra pessoa se já não tá. Ou vai ficar lá com a que tem, que é a que ele controla mais fácil e ele tira o que ele precisa. Ou então tá sozinho, mas tem os lanchinhos rápidos aí, usando todo mundo. Ó, aqui para alguns, realmente, ele vai tentar procurar você. Trazer de volta aí dos mortos a relação, mesmo que demore. Tá? Para outros, não. Para outros, aqui ele viu que não tem, você já jogou a toalha mesmo que não tem o que fazer. Ele já tá com outro, tá procurando outra vítima. Tá? Nem que essa vítima, como eu disse, seja um parente. Né? Ele tá aí avulso, pegando uma aqui, uma ali, não quer morar com ninguém. Mas aí suga os parentes, suga quem ele puder. Ou então, no momento que ele achar que ele consegue controlar e manipular alguém para morar debaixo do mesmo teto por um tempo, que esse aqui não fica muito tempo, tá? E se ele ficou muito tempo numa relação, é porque você aceitou. Tá? Porque quando ele pega uma pessoa, talvez está cada vez mais difícil de permanecer mais tempo. É relacionamentos que não duram. O primeiro lá atrás ele conseguia ter mais tempo. Agora ninguém está suportando mais porque a máscara já não sustenta mais que nem antes. Então se antes alguém ficou 10 anos, hoje alguém fica 5 meses, já vê a máscara e pula fora. Tá? Então para os casos aqui que ele está procurando alguém, ele vai ficar se for conveniente para ele. Ter uma empregada, ter quem divida as contas, que ele controle, até o momento também da pessoa não aceitar ou se rebelar, aí ele não quer mais. E para outros vai ficar sozinho aqui, vai acabar no fim da vida sozinho mesmo aí, sugando as pessoas próximas que ele puder. Tirando de cada uma o que precisa. Cada situação. Tá? Então cuidado aí para os casos onde ele ainda vai tentar puxar você através de uma comunicação desse tipo de coisa pendente, mandando recadinho por alguém. Tá? Porque aqui o urso sempre volta, mesmo que seja depois de muito tempo. Então, se é um narcisista vulnerável, né, o narcisista oculto, vulnerável, ele volta, mesmo que passe meses, anos. Tá? Se é um psicopata, talvez ele vai investir em outra vítima. Se é um narcisista maligno com traço aí de psicopatia, vai investir em outra, porque aí ele percebeu que com você não dá mais. Mas se ele achar que ainda dá, gente,
Fique alerta. Tá? Esse aqui, ele ainda é o tipo arrogante, que ele briga com as pessoas, ele trata mal, desrespeita todo mundo e depois ele fica de mal com a pessoa. Ele não pede desculpa, não. É a pessoa que vai correndo atrás lá tentar se reaproximar. Porque ele acha que ele tá com a razão. Tá? Ele fica lá bancando lá o senhor da verdade, lá o exterminador do futuro, a exterminadora do futuro, no ego e no orgulho. Ele faz, apronta e é os outros que tem que cheirar na bunda dele e correr atrás. Tá? Então talvez isso funcione aí com parentes próximos aqui, ó. Mãe, pai, irmão, irmã, vó, vô, filho, filha, amigo, né, puxa-saco dele ou dela. Com esse tipo de gente funciona. Mas até quando? Até as pessoas se acordar também, né? Então é isso aqui. Me deu um nojo dessa consulta. Obviamente não vai ser para todo mundo esse nível de malignidade, de toxicidade. Faça aí o seu filtro, pega o que é para você. Nem para todo mundo aí vai ser todas essas características. Se for, gente, aí agradeça. Porque se for tudo isso aqui de ruim que saiu, você viveu com essa pessoa, agradeça seu mentor, seu anjo de guarda, a espiritualidade aí. Foi um favor que alguém fez de roubar ele de você. É que ninguém rouba de ninguém, ninguém pega nas costas e leva. Mas foi um favor, se ele trocou você por outra, se ele mandou embora, se ele foi embora. Isso aqui foi livramento. Tá? E você pode adaptar algum outro parente que tem essas características que saiu aqui, senão é estrupício. Tem mais alguma coisa aqui, Frei Rogério? Ó, para alguns, Frei Rogério fofoqueiro, para alguns essa pessoa já rompeu com alguma pessoa da família e voltou às boas, mas não foi ele que foi atrás. A pessoa que aos pouquinhos aí foi retomando contato, babando o ovo dele, puxando o saco dele, por algum motivo. Tá? Ou porque a pessoa também tinha interesse de puxar o saco dele, ou é um parente aí que ele leva na conversa, na manipulação. Para alguns ele já tinha tido desentendimento aqui, obrigado com algum parente. Irmão, irmã, pai, mãe, vovó, sócio, sócia, patrão, patroa, tá? E por algum motivo a pessoa acabou cedendo e eles fizeram as pazes, reconectaram aqui. Se é uma ex, a mesma coisa. E saiba você que a pessoa foi fazer isso por gostar dele. Tá? Mas ele não, ele é por interesse mesmo. Tá? Então, tipo, se foi a mãe que foi atrás ou quem fez papel de mãe, né? Porque gosta, porque ama, porque é mãe, isso daí, né? Foi ela provavelmente aqui que deu jeito de se aproximar. E principalmente se entrou dinheiro no meio. Se ela ajudou financeiramente, né? Olha, eu vendi um negocinho aqui, eu vendi um carro, vou dar sua parte. Vendi um carro, vou dar uma parte para você, vou ajudar você. Aí ele fica bem faceiro, né? Olha, eu recebi uns aluguel atrasado, vendi um imóvel, aluguei um imóvel, você tá precisando, eu te dou, te empresto. Aí ele faz as pazes. Mas é sempre, provavelmente, foi a pessoa que correu atrás ou que ofereceu ajuda, que ele ainda faz o orgulhoso. Não precisa de você, ele pisa, gospe, faz miséria com a pessoa. E se a pessoa quiser, é ela que tem que baixar a cabeça, se submeter por amor, por gostar, porque é família, porque é amigo, de correr atrás desse estrupício em forma de ser humano aqui. Mas é como eu disse, até quando? Essa pessoa não vai se acordar como você se acordou, outras se acordaram? Né? De que você pode ter amor pela pessoa, mas ele não tem por você? Tá? Tem gente que não tem amor nem pela mãe, gente. É triste dizer isso, é. Esse aqui é um tipo, tá? Que ele não tem amor nem pela mãe. O amor dele é a conveniência do que a mãe pode proporcionar. Carinho, afeto, amor, dinheiro, cozinhar, lavar, passar. Com todo mundo essa pessoa é assim. E talvez aí só tenha a mãe, né? Ou só tenha essa figura aqui, pai, mãe, vovó, quem fez papel de mãe. Ou quem ama muito, ama incondicionalmente, que tá sempre ali. Mas até quando? Um dia a pessoa vai desencarnar, um dia a pessoa vai acordar para a vida, vai embora, um dia a pessoa se acorda. Ou um dia simplesmente não tá mais ali porque foi ao ló, morreu. Né? E aí fica como? Com esse padrão de repetição. Eu não tenho pena não, gente. Quer mais que se arrombe. Quer mais que todo golpe que pense em dar nos outros que der certo, ele leve 3 em cima. Esse aqui, gente, Agostinho Carrara, é peixe pequeno. Esse aqui, quando ele começa a fazer as manipulações, as coisas interesseiras dele, até o diabo senta pra anotar e diz, meu Deus, nem eu sou tão ruim assim, ou nem eu sou tão podre assim. Tem uns nesse nível. E pior que finge o bom moço, finge a boa moça.
Finge gentileza, finge ser uma pessoa agradável, tudo no começo, até viver intimidade. Credo, Deus me livre. Pé de pato mangalu 3 vezes. Parece que eu vi minha história aqui. Aqui é o seguinte, temos os signos. Gêmeos, Sagitário, Áries, Sagitário, Virgem, Gêmeos. Esqueci esse aqui, foi, Rogério. A chave. Tá. Touro, Libra e Gêmeos, obrigado. Touro, Libra e Gêmeos. Áries de novo, Peixes. Peixes, Aquário e Virgem. Capricórnio e Áries, Touro, Libra e Áries e Sagitário de novo. Pelos elementos, pelos naipes, tem Câncer, Escorpião e Peixes, Touro, Virgem, Capricórnio, Áries, Leão, Sagitário, os mais fortes. Aqui nós temos o Arcanjo Rafael. O Arcanjo Rafael. Temos filhos de Baral, Exu, filhos de Oxóssi, filhos de Oxum, filhos de Ogum. Bará, Exu, já falei. Filhos de Iemanjá. Filhos de Iemanjá. Deixa eu ver o que mais temos aqui. A Torre. Temos filhos de Ansan. Ó, confirma, tá? Santa Bárbara e Ansan. Falei da Torre, saiu aqui de novo. Filhos de Ansan. Se vem junto Ossan com Oxóssi, Oxóssi e Ossan. Senão tá mais forte Oxóssi. Temos aqui as Santas Almas. Preto velho. Tem a energia dos pretinhos. Ó, respondeu sim, tá? Temos pretos velhos. Iorimá, o Omulu e o Baloei, que é a junção em Iorimá, e as Santas Almas. Aqui nós temos filhos de Oxum, de novo. Falange de Semiromba, Falange dos Santos, Sacanga, Sacangás, povo do Oriente, povo cigano, malandros, boiadeiros, baianos, marinheiros, Exu, Pombogira, por Santo Antônio de Pádua, tá? Temos caboclos e pretos velhos de Oxalá, caboclos e pretos velhos de Omulu. Então tem aqui cruzamento, tá? Oxóssi com Omulu, Oxóssi com Oxum, preto velho com Oxum, tá? É só fazer aqui as combinações. Temos aqui, ó, Vovó Maria Conga, Pai Cipriano das Almas, tá? Temos essas misturas, essas junções aqui. Temos preto velho e caboclo de Oxóssi com Ogum, tá? Preto velho de Ansan, caboclo de flecha de Ansan, de Oxum, de Ogum. Cruzamento aqui, Oxóssi, Ogum, rio, mar, Oxalá, Omulu. Só vocês adaptarem. A mesma coisa os Exu, tá? Exu e Pombogira aqui. Aí tem das almas, tem da Calunga. Tá? Tem os de encruzilhada aqui também. Tá mais forte malandros do que Exu de encruzilhada. Mas tem poucos, mas tem. Você vai querer mais alguma coisa? Ó, não saiu na mesa, tá? Ele falou aqui que tem filhos de Nanã e tem as crianças, os Erês, Cosminho. Beijado. Não saiu, mas ele falou. Ele vai querer só coraçãozinho. Quantos? 3. Essa. 1, 2, 3. E vou reler os que ele tirou ali. Eu penso em você do acordar ao ir dormir, porque talvez você é a pessoa aí que apareceu, que amou incondicionalmente, que sempre ajudou, até que você largou de mão, né? Ou que talvez ele viu, porque aqui, gente, é respeito, admiração, você inspira, vê você com todas as qualidades de uma pessoa equilibrada no caráter, no espiritual, né? Você sai aqui numa energia muito positiva. Então, realmente, ó, pensa em você do acordar ou ir dormir. Só que para alguns, não é para todo mundo. Para alguns é aquela pessoa que ama, mas não sabe amar.
Se sabota, estraga tudo. Né? Para outros é a pessoa que só enxerga os outros como recurso ou como objeto. Aí só ama ele mesmo e às vezes nem ele mesmo não ama, por isso que age assim. Né? Na minha terra o nome disso é FDP, total mau caráter. Né? Ou então tem traços aí de personalidade, transtorno de personalidade que precisa tratar. Para outros é o que estraga tudo, que é o traumatizado, só faz caca. Né? Sem querer querendo. Eu penso em você do acordar ao ir dormir. Se você viver 90 anos é só até o fim da vida, né? Não quero te perder. Para alguns já perdeu. Aceita que dói menos e boa viagem. Vá fazer outra vítima, né? Ou vá se tratar para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa decente. Vai, o que você vai fazer da sua vida é problema seu. Sei que falhei com você. Nossa, temos um Sherlock Holmes, prêmio dedução do ano, né? Você não falhou com consulente só, você falhou com você. Tá aqui, ó. Tá? É a pessoa que tem que admitir que falhou, é a pessoa que tem que admitir que ela fracassou em tudo. Na vida, na carreira, na personalidade, nas relações. Tá? A pessoa que está dizendo, falei com você, ele está constatando que falhou com você, mas ele falhou em primeiro lugar com ele. E aí não é obrigação sua consertar nada nem ninguém. Ele que vai ir atrás da redenção, da mudança, de se conhecer, de se transformar. Ele não tem que terceirizar isso aqui. Ele não falhou só com você, essa pessoa falhou com ele mesmo, falha com ele mesmo. Tá? E por consequência falha com todo mundo que está na volta. Eu não admito estar nas mãos de alguém por amor ou me sentir dominado por um sentimento. Problema seu, né? Vai se tratar. Não é vergonha nenhuma aí fazer terapia pro CAPS. Tem de graça aí os CAPS. Só ir na UBS que eles encaminham. Vai se tratar, vai fazer uma terapia, vai virar gente. Porque tem uns aqui que a problemática é essa, tá? Ainda não viraram gente. Eles estão no estágio parasita, larva. Tá? Porque tem alguns aqui que o que define bem é isso, o parasita. É um parasita emocional, parasita energético, parasita financeiro. Aí depende da situação, tá? Essa pessoa aqui, ele não é um ser humano, ele é um parasita. Por isso que eu usei o termo arconte. Esse aqui é uma casca, para alguns, uma casca humana vagando sobre a Terra, sem alma, que só imita o comportamento e as emoções humanas. Porque de humano não tem nada. No sentido de ter uma alma, essa pessoa deixa muito a desejar. Para poucos casos aqui, mas tem. Aí você vai dizer, você está mencionando que a pessoa é um monstro? Sim. Tem uns aqui que, infelizmente, o que define isso é um monstro. É um parasita energético, sentimental, emocional, psicológico, financeiro. Infelizmente gente. Tem que olhar a pessoa com a realidade das coisas. Né? Não dá para ficar tapando o sol com a peneira, tentando justificar. Às vezes até tem explicação do porquê que se tornou daquele jeito. Mas ele tinha escolha de optar ser assim ou não. Ele escolheu ser assim, ele escolheu ser tóxico, tóxica, destrutivo, destruir em vez de consolidar, né? Ser egoísta e tirar vantagem dos outros do que amar. Né? Então a pessoa escolhe. Cabe a você com discernimento, não com julgamento de apontar o dedo, mas olhar com discernimento que a pessoa é daquele jeito e não tem o que fazer, você vai fazer o quê? Aí os gnósticos falam muito daqueles que são os pneumáticos e tal. Tem uns que não tem conserto, gente. Tem que ser obrigado a dizer isso? Tem. Esse é o mal do ser humano, não é ser pessimista. Você tem que enxergar a realidade das coisas como são. Tem gente que não tem conserto? Não tem. Porque ela não quer. E você não pode obrigar ela a fazer, você não pode fazer por ela. Então aceita que dói menos e aceita que muitas vezes a única alternativa que você tem é largar a mão da pessoa e deixar que talvez o sofrimento ensine ela alguma coisa e ela aprenda as lições, ande com as próprias pernas, cai os próprios tombos. Não tem o que você fazer. Aí você fica presa no ego de querer resolver, de querer salvar, de querer ajudar, de querer mudar quem não quer ser mudado, quem não se incomoda em ser do jeito que é. Quem às vezes tem uma vaga consciência que se prejudica nisso e prejudica os outros. Tem uma vaga consciência que é vazio, que sofre, mas não quer fazer o trabalho, o processo de mudar. Então, cabe a você parar de ficar sendo o empata, disposto a entregar tudo para uma pessoa que não merece. Seja parente, seja do mesmo sangue, seja relacionamento. Tem um momento que você acorda, você olha com discernimento, com clareza e diz:
não tem o que eu fazer e eu não vou me destruir por causa dessa pessoa, eu não vou prejudicar a minha vida, o meu progresso, minha existência, minha evolução por alguém que não quer mudar ou que não vai fazer esse trabalho. Aceita que dói menos, gente. Tem gente que não, você acha que você é aí a tábua de salvação, que você é Jesus que vai salvar a criatura. Como que você salva alguém que não quer ser salvo? Como que você muda alguém que não quer mudar, que não vê problema em ser daquele jeito, mesmo quando ela sofre, ela toma na cabeça, mas o orgulho, o ego, o egoísmo, qualquer outra coisa é superior a isso. Ele não está nesse progresso, nessa linha de progresso que você espera que a pessoa esteja. Até quando você vai dar murro e ponta de faca e querer viver a vida dessa pessoa que ela tem que viver, as experiências que ela tem que viver, assimilar para evoluir, para crescer? É triste, mas chega um momento que a única coisa que você faz é isso. Você retira. Sou muito desconfiado, porque projeta nos outros provavelmente o que ele é, faz e já fez. Eu sou desconfiado, porque se eu minto, eu projeto em você, você também é mentirosa. Eu sou egoísta, ele chama você de egoísta. Né? Eu sou adúltero, eu sou traidor, eu tenho vício, eu tenho isso, eu tenho isso. Eu sou desconfiado de você. E se foi trauma, vai tratar. Medos e inseguranças de sofrer, de abandono, de traição e de me entregar. Aí. Esse aqui, gente, o que resolve é terapia, tá? Ou exorcismo, para alguns casos aqui. Tá? É você realmente repelir que nem um vampiro aí na sua vida e não querer mais saber fazer o quê? Vícios e repetições de padrões e relações. E não importa se é um filho que saiu na mesa, se é um ex, se é um pai, se é uma mãe. A gente tem que começar a olhar as pessoas como seres humanos. Não é porque sua mãe e seu pai que eles não são falhos. Né? Eles são seres humanos antes de ser seu pai e sua mãe. E eles podem ter toda uma problemática, que não sabe se relacionar, que tem trauma, que tem bloqueio, que não cura, que não muda. Às vezes tem traço de caráter falho pra caramba. Não é porque é pai e mãe que não tem. Filho, filha que não tem. Amante, amor que não tem. Então você não faz esse processo como um julgamento severo, apontando o dedo na cara do outro e enxergando só os defeitos do outro e não enxergando o seu e se trabalhando. Não. Mas é como discernimento e constatação. Eu já vi esse padrão de repetição nessa pessoa. Não é aleatório, é um padrão. Ela faz sempre a mesma coisa, ela manipula sempre do mesmo jeito. Né? Não é uma coisa aleatória, não é uma escorregada, não é um erro de todo ser humano que erra, não segue um padrão. E aí você tem sempre a alternativa. Ou você afunda junto com a pessoa, né? Ou você se salva, porque você não pode salvar ninguém. A única pessoa que você pode salvar é você mesmo, evoluindo, crescendo, amadurecendo como ser humano, caráter, espírito. A única pessoa que você tem poder de mudar é você. E a única coisa que você consegue mudar no outro é a forma que você olha para o outro. Olhar com um olho de piedade, de empatia, é uma coisa. Mas não pode ser a empatia burra que faz você aceitar sempre viver aquilo ali com a pessoa em nome de gostar da pessoa, não. Chega um momento que você tem que olhar primeiro para você. Para aquilo que está te prejudicando, te puxando para baixo, te fazendo mal, te adoecendo e não te deixa avançar, não te deixa progredir. Isso não é ser egoísta, isso é ser uma pessoa consciente de que você só pode fazer por você. Você não muda o outro, seu amor não vai mudar o outro, seu amor não vai salvar ninguém. Tá? A única que veio na Terra com essa missão foi pregado numa cruz. O que você espera? Jesus veio trazer tudo o que ele veio trazer e pregar ele numa cruz. Né? Você acha que você vai conseguir salvar alguém de alguma coisa? Não vai. Você pode apoiar, inspirar, estimular, mas você não pode viver em função de esperar que isso aconteça. Quando aconteça. Anular sua vida, sua felicidade, parar o seu progresso de vida, de caráter, de espírito, de jornada de vida, porque alguém se recusa a andar, alguém se recusa a mudar, a aprender. É triste quando você vê isso? É. Mas olhar as coisas com esse entendimento, essa lucidez, e não assimilando pela sua esponja da empatia, tomar para você aquilo que não é seu, você consegue separar as coisas. Penso no seu corpo e te desejo o tempo todo. E aí, ó, penso em você do dormir ao acordar, né? Acordar ao dormir.
Ou seja, sente falta, sente saudade, mas aí precisa ver nos casos. Existe o arrependimento ou é só remorso do que ele perdeu, né? De vantagens, de oportunidades. Ele sente falta de você como ser humano, como pessoa ou como objeto e recurso. Cada caso é um caso. Ele está realmente arrependido, é só remorso, porque o arrependimento faz a pessoa querer mudar, se melhorar, se transformar, né? Era o que Jesus inspirava nas pessoas, o arrependimento genuíno de restituir o mal que você fez, de mudar, de não errar mais e daqui para frente me tornar uma pessoa melhor gradativamente, mostrando essas mudanças não só na palavra, mas nas atitudes. Pode acontecer? Pode, é o que a gente espera. Mas, infelizmente, a gente tem que ser realista que 90% isso não vai acontecer, né? É só 10% que realmente vão ter essa consciência através do sofrimento e mudar, genuinamente. Cabe a você fazer esse filtro, esse discernimento, saber se é real ou não. E se você ainda aceita ou não, porque uma coisa é perdoar, outra coisa é confiar de novo, é conviver de novo. Depois me contem o que bateu, o que não bateu. Eu não sei que título eu vou botar aqui. Me ajuda, Franja? Escolher um título. Tá? Não saiam sem deixar aí um comentário, um like, se inscrever, hypar e dar uma olhada nos achadinhos da Laninha Shopee. Tem coisas bacanas e baratas pra você aí. Que eu coloco lá com muito carinho. Que eu tenho de bênção na minha vida. Ou eu dou de presente pras pessoas. E eu quero que vocês tenham acesso também, tá bom? Minha gratidão, muita paz e muita luz.